Então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre decisão, essa importante habilidade que é muito utilizada na computação, na programação, no desenvolvimento de sistemas. Vez por outra a gente precisa escolher qual é o melhor caminho a seguir, dependendo da circunstância que a gente tem, o que a gente precisa levar em conta para poder fazer a melhor escolha. Então essa capacidade de decisão ela é muito importante. Para o nosso cenário aqui, a gente vai considerar que você está gerenciando, né, escolhendo os lugares dos assentos de uma sala de cinema. Então a gente sabe muito bem que as salas de cinema geralmente são grandes, tem várias fileiras, né? E aqui a gente vai estar escolhendo aonde a pessoa vai assistir o filme junto com a pessoa que ela quer. E a gente vai ter que indicar a posição para ela poder ali sentar, né, junto com a família dela ou com os amigos dela. Beleza, para poder fazer isso, como uma sala de cinema geralmente ela é bem grande, vamos isolar aqui e ficar apenas com uma única fileira, tá bom? Para isso a gente tem aqui essa fileira, ela tem 10 cadeiras disponíveis, né? E aqui a gente vai trabalhando em cima disso nesse exemplo aqui. Então, o primeiro passo aqui, a gente viu que tem 3 pessoas, a gente precisa encontrar lugar para essas 3 pessoas. Como é que a gente faria nesse caso? Bom, podemos simplesmente colocar aqui nas 3 vagas disponíveis. Tranquilo, sem nenhum problema. Agora, conseguimos ver lá que na porta tem mais 5, então vamos achar lugar para mais 5. A gente coloca logo essas 5 pessoas, logo após essas 3 pessoas. Com isso, a gente conseguiu completar esse problema sem nenhuma dificuldade. Foi bem simples. No entanto, a vida não é tão fácil assim, né? Se puder complicar, então se prepare para isso, que a chance de acontecer é grande. Nesse caso, a gente ficou sabendo que um dos amigos, né, comprou o ingresso por última hora e gostaria de sentar aqui junto com eles. Então, as pessoas de azul precisaram de mais um espaço. E o que a gente poderia fazer? Bom, colocar esse amigo deles para sentar, pelo menos ele assistir o filme, em uma dessas últimas posições. Mas isso não seria nem um pouco agradável. Então, como é que a gente faria para resolver isso daqui? Pensando rapidamente, a única forma seria falar: bom pessoal, peço desculpa aí a vocês, né? Mas teriam como vocês chegarem um banco pra frente cada um. Com isso, essa pessoa vai no banco pra frente, né? Ela vai pra cadeira do lado, essa outra vai pra cadeira do lado, essa outra vai pra cadeira do lado, essa aqui também. E quando todo mundo andar uma casa pra frente, no final a gente teria esse resultado aqui, né? É como se todo mundo fosse uma cadeirinha pra frente. Teríamos esse espaço aqui já vago, e daí a gente conseguiria encaixar essa outra pessoa ali. Então veja só que, pelo método que a gente escolheu de colocar logo as pessoas uma na frente das outras, tivemos esse impedimento aqui, né? Às vezes esses processos, né, ou essas pessoas podem chegar novos convidados, novos amigos, e com isso a gente teve que mover todo mundo pra frente, foi bem desagradável. Imagina uma fila maior com mais pessoas. Então nesse exemplo talvez a nossa decisão não foi muito boa. Que outra decisão a gente poderia tomar para tentar minimizar esse problema, visto que a gente percebeu que ele pode ser recorrente? Uma das soluções seria pensar da seguinte forma: bom, eu tenho aqui, chegaram as 3 pessoas, beleza, vou colocar conforme elas colocaram aqui. E agora eu vejo que lá na porta tem mais 5, então eu vou encaixar essas 5 pessoas, não mais aqui onde eu tinha colocado da outra vez, mas dessa vez eu vou colocar elas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo, foi uma outra decisão diferente, que eu também, né, não estou julgando agora qual é melhor. Então, consegui também resolver esse primeiro problema. Daí eu fiquei sabendo que um amigo desses pessoais aqui de azul chegou e ele precisa encontrar um lugar perto da onde os amigos dele estão. Com isso, a gente percebeu que tem um espaço disponível aqui, eu posso simplesmente encaixar aqui. Resolvemos o problema de forma bem simples. Com isso, nessa abordagem, a gente conseguiu resolver o problema. Conseguimos encaixar a pessoa de azul ali onde ela está perto dos amigos dela. E ainda temos um lugar disponível aqui no meio. Caso o amigo de vermelho chegue ou o de azul chegue, a gente consegue também encaixar ele aqui no meio. Então, cá entre nós, nesse caso específico, para esse cenário que a gente viu, essa segunda decisão foi bem melhor, foi bem mais assertiva, porque a gente consegue perceber que dá para crescer para os dois lados, né? Então, se caso alguém precisar de mais espaço, tem sempre um espaço aqui disponível que a gente pode estar utilizando para alocar novas pessoas. Então, com esse cenário, conseguimos perceber que, dependendo da decisão que a gente toma, pode ser melhor ou pior por um fator ou por outro fator. Nesse fator aqui, é considerar que às vezes podem aparecer outras pessoas e teríamos que achar vaga para elas perto da onde os amigos delas já estão sentados. Então essa segunda decisão foi bem melhor, porque a gente não precisou incomodar ninguém para poder encontrar um novo lugar disponível para eles. Então, de certa forma, em alguns casos, o computador ele também precisa fazer essas decisões que a gente tomou aqui. Deixa eu remover essas camadas. E ele também precisa realizar exatamente a mesma coisa que a gente faz, né? Tomada de decisão. Então aqui, como exemplo, nós temos a memória do computador. Imagine que isso daqui seja a memória do nosso computador. Deixa eu ligar essa camada aqui para poder escrever, beleza? Então eu tenho aqui a memória do computador. E essa memória, a gente consegue dividir elas em espaços. Esses espaços poderiam ser bytes, poderiam ser kbytes, poderiam ser megabytes, poderiam ser o que você quiser. Nesse caso, vamos abstrair, vamos simplificar para simplesmente espaços disponíveis. Então, essa memória tem alguns espaços disponíveis aqui. Esses espaços aqui que estão de cinza são espaços que já estão sendo ocupados, então a gente não pode utilizar eles. O que está sobrando para nós são aqui, né? Essa primeira seção, essa segunda seção e essa terceira seção aqui. Essa primeira seção, se a gente for contar, ela tem 6 espaços disponíveis. Essa do meio tem 5 e essa última aqui tem 8. Tranquilo. Então, utilizando essa memória, utilizando esse espaço que nós temos aqui disponíveis, vamos considerar o seguinte exemplo, né? Deixa eu remover aqui, remover esse daqui e apagar esse texto. Então considere que agora existem processos a serem executados. Esses processos eu representei aqui como sendo essas formas aqui. Esse é o primeiro processo, esse é o segundo processo e esse é o terceiro processo. Como a gente faria para poder colocar esses processos aqui dentro da memória de forma que fique tranquilo? Bom, vamos abordar 3 estratégias aqui. A primeira estratégia, né, é uma estratégia de primeira escolha, né? Eu vou chamar ela aqui de estratégia da primeira escolha. A segunda vai ser a estratégia da melhor escolha, tá? E a terceira estratégia vai ser da pior escolha, né? Então ficou igual aqui, eu vou colocar a primeira escolha e a pior escolha. Beleza. Então só pra gente lembrar. Então, imagine o seguinte: primeiro a gente vai executar esse processo amarelo, depois esse outro processo do meio e por fim esse processo roxo. Então, vamos lá encontrar um espaço disponível para cada um desses processos. Primeiramente, começando com esse processo aqui, esse amarelo, utilizando a técnica da primeira escolha, a gente pega aqui de cima para baixo. Bom, já tem esse lugar disponível, beleza, já consegui encaixar ele ali.
Aí apareceu o segundo processo, vamos lá, peguei ele aqui também, vou colocar onde tem disponível lá. Tem um lugar disponível aqui, não poderia colocar aqui em cima porque não tem vaga, mas nesse do meio aqui eu consigo colocar tranquilamente. E o último processo que apareceu é esse roxo aqui, vou pegar ele também e colocar aqui. Tranquilo. Fazendo esse tipo de alocação, nós temos o seguinte cenário. Aqui a gente ainda tem 2 espaços disponíveis, né? No meio aqui, nenhum espaço disponível. E aqui no fim, nós temos 5 espaços disponíveis, né? Isso dá pra gente o seguinte, uma possibilidade de crescimento aqui de 2. Então, esse processo amarelo pode crescer ainda mais 2. Esse processo do meio pode crescer ainda mais 0. E esse processo final aqui pode crescer ainda mais 5. Então, o máximo que eu poderia suportar aqui seria um processo grande de tamanho até 5, certo? É a vaga maior que eu tenho disponível nesse caso. Tranquilo? Com esse processo aqui de primeira escolha. Agora vamos ver o segundo processo. Com o processo de melhor escolha, nós teremos o seguinte, vamos tentar encaixar o processo aqui, aonde ele fique mais justinho, sem ficar muito espaço sobrando. Nesse caso aqui, vamos lá, mesma coisa, eu tenho esse primeiro processo, aonde ele cabe melhor. Bom, aqui, se eu colocar ele na primeira vaga, vão ficar sobrando 2 ali. Nessa segunda vaga aqui, bom, vai ficar sobrando somente 1, e nessa última aqui, vão ficar sobrando 4. Então é melhor colocar nessa segunda aqui. Coloquei, beleza, resolvi meu primeiro problema. Depois eu vou pegar esse segundo processo, vamos ver se ele cabe aqui em cima. Bom, nesse caso ele cabe aqui em cima, fica sobrando 1, e lá embaixo ele cabe também, e fica sobrando 3. Eu vou colocar nessa primeira aqui, porque é a mais justinha para ele. E por último, esse outro processo, eu vou colocar aqui, né, no que sobrou, não tem mais outro espaço, eu vou colocar nessa última aqui. Beleza, conseguimos também organizar todo mundo. Agora vamos avaliar como é que ficou a distribuição. Nesse caso, nós temos aqui um espaço vazio, certo? Nesse segundo, nós temos mais um espaço vazio. E aqui embaixo, temos também 5 espaços vazios. Nesses 5 espaços vazios, eu tenho a possibilidade de crescimento nesse primeiro aqui de mais 1. Esse processo pode crescer mais 1. Esse segundo processo também pode crescer mais 1. E nesse último, esse processo pode crescer mais 5. Então, o máximo que eu consigo também seria um crescimento de mais 5 nessa segunda estratégia aqui de melhor escolha. Agora vamos analisar essa última aqui, que seria a pior escolha. Bom, chegamos aqui, vamos agora fazer o processo da terceira, né, que seria a pior escolha. Como pior escolha, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aonde o processo fica com mais folga de espaço, tá? Onde vai sobrar mais espaço para ele. Bom, apareceu esse amarelo aqui, né? Nesse caso aqui sobram 2, nesse daqui sobra 1, nesse daqui sobram 4. Então vou colocar ele aqui, né? Tem mais espaço para ele crescer, esse é o critério que a gente vai utilizar. Apareceu esse outro processo aqui, vou pegar ele também, vou tentar encaixar aqui na primeira posição, sobra 1, na segunda posição sobra nenhum, né? E lá embaixo ele não cabe, então vai ter que ser, claro, aqui nessa primeira posição. E por último, o roxo aqui, vou colocar ele nessa posição aqui, sobram 2, e nessa aqui de baixo também sobra 1 apenas, né? Então vou colocar ele aqui nessa de cima, porque sobram 2 espaços. Beleza, agora fazendo essa análise aqui, nós temos simplesmente que aqui sobrou 1 espaço, aqui embaixo sobraram 2 espaços, e aqui embaixo sobraram 4 espaços. O que dá pra gente uma possibilidade de crescimento de mais 1, nesse caso. Aqui embaixo dá uma possibilidade de crescimento de mais 2, e aqui embaixo dá uma possibilidade de crescimento de mais 4. Certo? O maior bloco que eu conseguiria encaixar nesse daqui foi essa parte de baixo aqui, tendo 4 blocos disponíveis. Então, veja só que dependendo da estratégia que a gente decidir, se for essa primeira aqui, ou a segunda, ou a terceira, nós vamos ter cenários diferentes e depende muito dos benefícios de cada uma. Qual vai ser a melhor abordagem a ser tomada nesse caso? Qual que é o melhor? Vai depender de que a gente precisa, né? Então, às vezes pra você não gosta que tenha muito espaço sobrando. Às vezes ficar muito espaço vazio não é tão legal. Seria mais legal preencher tudo. Então, vai depender de qual critério que a gente vai escolher para poder organizar esses processos com os espaços disponíveis que nós temos aqui nesse caso. Bom, então veja que tomada de decisão não é algo tão simples. Não existe uma fórmula que funciona para todos os casos. Então, cada caso ele tem que ser pensado de forma individual. Certa vez eu estava fazendo um projeto em que eu tinha que fazer o desenho, né, de uma figura. E essa figura era em pixels, tá? Eu utilizava uma maquininha para fazer isso daqui. Então, o processo era bem simples, tá? Deixa eu apagar essa daqui para que eu consiga simular mais ou menos como eram lá os grids, né? Então era mais ou menos assim, tá? Eu tinha 4 espaços aqui e 5 espaços aqui. E essa minha máquina, que eu utilizava para fazer, ela fazia um percurso mais ou menos assim. Ela começava aqui e ia subindo, depois descia, depois subia, depois descia e terminava. E para cada quadrado desse daqui, ela demorava 1 segundo para executar. Então nessa figura aqui, ela levaria 20 segundos para poder terminar esse desenho todo. E bom, 20 segundos era um tempo que não era bem grandinho, eu não queria esperar tanto isso. Então o que eu decidi fazer? Bom, beleza, vou utilizar agora 2 máquinas, né? Em vez de uma só, que tal utilizar 2 máquinas. Então eu peguei uma máquina aqui, né, para poder fazer o caminho, então ela fazia o caminho até aqui, né, e terminava. E essa outra máquina que eu pegava, ela começava dali e fazia o caminho até aqui. Então, dividindo essa tarefa para essas 2 máquinas, eu conseguia que essa máquina aqui fazia 10 caminhos, enquanto aquela máquina ali também fazia 10 caminhos, e com isso eu reduzia o meu tempo para 10 segundos, tá? Então, basicamente era assim que funcionava. Então, eu pensei, beleza, então mais máquinas, né, fica melhor, eu consigo acelerar o processo, que tal então utilizar 3 máquinas para poder fazer esse mesmo processo. Então agora, eu teria que dividir essa tarefa não para uma máquina, não para 2 máquinas, mas agora para 3 máquinas. Eu tive que pensar numa forma de organizar essas 3 máquinas. Basicamente, se a gente for tentar definir alguma função, o tempo que eu tinha para poder executar isso daqui eram os números de blocos que eu tinha, né? Que nesse caso eram a quantidade de pixels que eu tinha na foto e a quantidade de máquinas, né? E o número de máquinas que eu tinha aqui. Então com isso, se eu tivesse aqui 20 blocos, que era o caso,
com uma máquina, eu conseguiria fazer em 20 segundos, certo? Se eu tivesse aqui, então, 20 blocos e 2 máquinas, eu conseguiria fazer em 10 segundos, tá? E se eu tivesse aqui 20 blocos e 3 máquinas, eu fazia também em 7 segundos. Bom, por que 7 segundos? Bom, se a gente pensar o seguinte, eu tenho lá 20 e for dividir para 3, né? O máximo que eu consigo chegar perto é que são 6. Então eu teria 6, 6 e 6. Mas aqui dá 18, fica sobrando 2. Então esses dois eu distribuía para 2 máquinas ali de forma aleatória. Então essa daqui ganhava mais 1 e essa daqui também ganhava mais 1. No final eu teria 7 aqui e 6 aqui. Então, somando isso tudo aqui, dariam as 20 peças que eu teria que colocar e totalizavam os 20 segundos. Então era assim que funcionava. Mas, daí vinha um problema, né? Com uma máquina só, eu conseguiria fazer o programa funcionar muito bem, né? Era fácil de fazer e eu demorava 20 segundos. Com 2 máquinas eu também conseguia fazer o programa sem muita dificuldade, era um pouco mais difícil do que uma, e demorava apenas 10 segundos. Com 3 máquinas, esse tempo aqui reduziria para 7 segundos. Só que criar esse programa aqui para fazer funcionar com 3 máquinas já era bem mais complicado. Então nesse caso, uma máquina só era tranquilo, 2 máquinas aqui dava para fazer, mas 3 máquinas já era bem mais difícil. Então qual dessas 3 opções é melhor, né? Se eu fosse tentar criar o programa para funcionar com 3 máquinas, eu teria no final essa eficiência aqui de 7 segundos. Se eu fosse criar o programa para funcionar com 2 máquinas, eu faria mais rapidamente e teria essa eficiência de 10 segundos. Já com uma máquina só, era um programa mais fácil, né? Eu já tinha ele pronto e ele demorava 20 segundos. Então, qual que vale mais a pena? Nesse caso, eu pensei o seguinte, esse programa aqui com 2 máquinas era simples de fazer, o de 3 já dava um trabalho bem maior, eu teria que coordenar essas 3 máquinas para ela funcionar. Na hora de configurar, nesse primeiro caso, eu configurava uma máquina só, no segundo caso, eu configurava as 2 máquinas, e no terceiro caso, eu teria que configurar essas 3 máquinas aqui, então daria bem mais trabalho, para eu ter uma redução de 7 segundos. Comparando essas opções, eu vi o seguinte, de 20 para 10, eu teria uma redução de 10 segundos. Tá? Em porcentagem, isso equivalia a 50%, né? Teria uma redução bem legal, uma redução de 50%. Da máquina 2 para a máquina 3, né, de 2 máquinas para 3 máquinas, eu teria uma redução de 3 segundos. Isso equivaleria mais ou menos a 30% da minha eficiência, o que também não era tão bom comparado ao trabalho que eu teria para trocar de 2 máquinas para 3 máquinas e também fazer a configuração de cada uma delas. Então, nem sempre, nem sempre, mais máquinas seriam a solução. Então, com 2 máquinas, era bem tranquilo. Eu pegava uma, posicionava, pegava outra, posicionava, e cada uma fazia o seu caminho. Agora com 3, com 4, com 5, já mudava, porque além de eu ter que ter essas máquinas aqui, né, a máquina 1, a máquina 2 e a máquina 3, eu teria que criar também uma outra máquina para ser a supervisora delas, e ela coordenaria o trabalho dessas 3. Então já ficou uma coisa bem mais complicada. Eu decidi optar pela segunda opção e trabalhar apenas com 2 máquinas, visto que eu teria um problema de 20 segundos e ele cairia para 10 segundos. Se eu fosse tentar colocar uma terceira máquina aqui, eu só ia ter uma diferença aqui de 3 segundos, não valeria tanto a pena. Então, cada problema tem que ser analisado individualmente. Quanto tempo que eu vou demorar para criar uma solução, um algoritmo? Quanto tempo que eu vou demorar para poder performar essa tarefa? Será que vale a pena? Será que o consumo de recurso que eu vou ter, nesse caso aqui, criando 3 máquinas, gastar para 3 máquinas, compensa realmente? Nesse meu caso não compensava. Então, quando a gente vai programando, vai ter muito disso. Vale a pena eu fazer esse algoritmo ou outro algoritmo? Qual que é melhor? Né? Porque geralmente a gente vai ter algo assim, né? Quanto menos recursos eu utilizo, mais tempo eu vou precisar. E se eu utilizar mais recurso, então menos tempo eu vou precisar. Então, você vai ter que ser capaz de decidir qual atitude, qual decisão que você vai tomar frente ao cenário que você tem. E essa capacidade de tomada de decisão, ela é muito importante aqui para o nosso dia a dia e também no sistema de computação.